Segundo Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 19, é uma história, ela seria cômica se ela não fosse trágica. Essa história é uma história que ela chega a ser até engraçada. Mas o que está escrito aí? Está escrito assim: então, acharam aí? Então, Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar a notícia ao rei, que o Senhor lhe fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não é você que deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixa isso para outra ocasião, hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar as notícias. Todavia, Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixa-me ir com o cuxita. Joabe, porém, respondeu: por que tanto quer ir, meu filho? Disse: não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, eu quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do cuxita. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade, quando a sentinela subiu ao terraço sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: e o jovem Absalão, como está? Está bem? Ahimaás respondeu: vi que houve uma grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas eu não sei o que aconteceu. O rei disse: fique aí ao lado, esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o cuxita chegou e disse: ó rei, meu senhor, houve boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao cuxita: e o jovem Absalão, como está? O cuxita respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para lhe fazer mal, acabem como aquele jovem, ou seja, ele morreu. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Oh Deus, é a tua palavra, Pai. É sobre ela agora que nós nos debruçamos para sermos ministrados, Senhor. Fala no nosso coração, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos.
tema que eu coloquei para essa mensagem é um mensageiro sem mensagem. Para a gente contextualizar, aqui está falando uma história. Davi era rei, né? O rei que está falando aqui é Davi, o tão famoso Davi. Davi tinha alguns filhos. Dentre os filhos tinha um que chamava Absalão. Absalão se revoltou contra o Davi e queria matar Davi. Se levantou para matar o próprio filho, querendo matar o pai. E aí Davi teve que fugir de onde ele estava, porque ele, como rei, ele podia simplesmente mandar matar quem estava querendo matá-lo, mas era filho dele. E aí Davi foge e fica fugido, escondido do filho dele. E aí a Bíblia fala que estava tendo a guerra e tal, e nessa guerra Deus, segundo Joabe fala, fez justiça e matou aquelas pessoas que tinham se levantado contra Davi. E Absalão morre também aqui nessa guerra. E aí Joabe, que era o capitão, vira e fala: olha, precisamos dar notícia para Davi. Esse Aimaas, que era um dos mensageiros, deixa eu ir. Não, hoje não é você, porque sempre você vai levar boa notícia, essa não é boa para o rei. Então mandou o Cuxita, um etíope, ir. E aí Aimaas insiste com o rei, com Joabe: deixa eu ir, eu quero, mas você não vai ganhar nada. Não, mas eu quero assim mesmo. E ele estava eufórico. Aí Joabe: não, então pode ir. E ele vai, passa na frente, o etíope já tinha saído correndo, e ele atalha, vai por aqui, por lá, ele passa à frente do etíope, chega na frente para dar notícia, e na hora que ele chega para o rei, e aí, o que aconteceu? Eu não sei o que é para falar. Eu vi uma muvuca lá, eu vi uma grande confusão lá, mas francamente, rei, eu não sei o que aconteceu. Esse menino era um mensageiro sem mensagem. E aí depois chega o etíope, e ele realmente sabia o que era para fazer, e ele vai dar notícia, e dá notícia triste que Absalão havia morrido, e o rei lamenta a morte de Absalão. Irmãos, quando eu falei que essa notícia ela é até engraçada, né? O cara chega, tal e vai, mas ele não tem mensagem. E aí o Senhor tem feito a gente pensar sobre isso, que isso às vezes tem acontecido hoje, né? A gente às vezes vive num contexto, porque nós também somos mensageiros do Senhor. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, Jesus falando, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê muitos frutos e que o vosso fruto permaneça. Nós somos mensageiros, todos nós somos mensageiros. E aí a gente para olhar a característica desse rapaz. Porque a primeira impressão que a gente dá é falar assim: que cara maluco, ele pede para fazer uma coisa, ele mesmo ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas se a gente for olhar as características desse rapaz de Aimaas, ele era uma pessoa voluntariosa, ele se ofereceu, e aí eu queria que nós comparássemos conosco aqui como esses mensageiros. Ele se ofereceu para entregar a mensagem, e ele insistiu para poder ir. Ele tinha essa característica de voluntarioso, e é uma característica que nós precisamos ter. Ele era diligente, ele não deixava para depois, não, ele foi rápido, a ponto de passar à frente da pessoa que saiu na frente dele. Ele era voluntarioso, ele era diligente, ele era uma pessoa centrada, né? Ele estava focado naquilo que era para ser feito, ele não distraiu. Ele era uma pessoa reverente. Ele chega diante do rei,
ele se prostra e presta ali os devidos respeitos pelo rei. E são todas características que, como bons mensageiros, nós devemos ter. Nós precisamos ser voluntariosos, se oferecer para fazer a obra do Senhor. Precisamos ser diligentes, não ficar deixando para depois. O contrário de diligente é, talvez, vagaroso, procrastinador. Procrastinador é aquele que deixa para depois o que pode ser feito, mas vai deixar para depois. Nós precisamos ser centrados, precisamos ser mais concentrados naquilo que a gente, como mensageiros do Senhor, precisamos. Precisamos ser reverentes, de chegar e adorar o Senhor. E é interessante a gente falar sobre mensageiro, irmãos, porque a gente vai participar da ceia. E uma das ordens que o Senhor nos dá ao participar da ceia é anunciar a morte dele até que ele venha. São 3 as ordens, não são? A primeira é relembrar do sacrifício do Senhor. A segunda é anunciar a morte dele até que ele venha. E a terceira ordem que o Senhor nos dá ao participar da ceia é discernir o corpo de Cristo. É mostrar que a gente é a igreja. Esse jovem, ele era tudo isso que a gente estava falando, mas ele não tinha a mensagem. Ou seja, na hora de ganhar o 10, o pessoal mais antigo fala assim, nota é igual a vaca que na ordenha lá, dá 30 litros de leite e depois mete o pé no balde e derruba o leite com tudo. Na hora dele brindar ali todas essas referências, na hora dele brindar que ele era uma pessoa voluntariosa, diligente, centrada e reverente, ele não tinha uma mensagem. E aí a gente para pensar o seguinte, qual o motivo pelo qual ele não tinha uma mensagem? O que pode estar acontecendo? Por que esse jovem não tinha uma mensagem? 2 coisas podem ter acontecido. São prováveis que tenha acontecido. A primeira é que ele não procurou saber a mensagem. Ele não procurou, ele não se interessou em saber qual que é a mensagem. E de repente nós hoje aqui, de saber qual que é a mensagem. Se eu sou também um desses mensageiros, Éder, qual que é a mensagem? Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar sobre esse jovem é dele não estar interessado, não ter corrido atrás de saber qual a mensagem. O segundo motivo que pode ter levado aquele jovem a não ter a mensagem seria que aquela pessoa que deveria passar a mensagem para ele e confirmar se ele entendeu, talvez essa pessoa não preocupou também de chamá-lo. A mensagem é essa, entendeu? Entendi, então vamos checar qual que é a mensagem. Tá entendido? Então pode ir. Ficou meio que no senso comum. Ele achou que sabia e quem passou também achou que ele sabia, que tinha passado. Fala lá o que você viu. E o que você viu? Eu vi um tumulto, mas eu não sei o que aconteceu. Nós precisamos saber a mensagem, irmãos. E quando a gente pensa, eu queria refletir, mas é nessa, que quem deveria passar a mensagem não passou. E aí entra a igreja. E aí nós pastores temos que dar a mão palmatória. Que aí entra os pastores. Será que os pastores estão realmente habilitando os mensageiros para que os mensageiros levem a mensagem
com voluntariedade, com diligência, centrados e com reverência? Será que a quem deveria estar capacitando, será que está fazendo isso? Sabe por quê, irmãos? A gente estudou sobre isso, a gente ministrou sobre isso aqui quarta-feira. São muitos os recursos que o Espírito Santo deixou para a gente. Não pode ser por falta de mensagem. O Espírito Santo é que faz tudo, irmãos. O Espírito Santo, ele precisa de alguém, para que através desse alguém, ele trabalhe. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Quem é que dá ousadia para o mensageiro testemunhar de Cristo? E recebereis poder ao descer sobre vós? É o Espírito Santo. Quem é que libera sobre nós as características do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e domínio próprio. Isso são o quê? Isso é o quê? O fruto do Espírito. A Bíblia fala dos dons ministeriais: pastor, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, em Atos 4:11. O Senhor libera esses dons ministeriais. É o Senhor que libera os dons motivacionais, que está em Romanos 12, do 5 ao 8, que fala da profecia, do serviço, do ensino, da exortação, da distribuição. Tudo isso é dom, irmãos. De presidir, o dom de misericórdia, quem dá isso é o Espírito Santo. Os dons do Espírito estão lá em 1 Coríntios 12, a partir do 7. E esses dons estão divididos em dons pedagógicos, que é a palavra de sabedoria e palavra do conhecimento. A gente está falando quarta-feira aqui, porque cada coisa que eu estou falando aqui, irmãos, era para a gente parar um tempo e estudar sobre isso. Então tem muita coisa, tem muita mensagem. Os dons sobrenaturais, que é fé, dons de cura e operação de milagres. Os dons de comunicação, que é a profecia e discernimento de espírito. E os dons de línguas, que é o dom de falar em línguas e o dom de interpretar aquelas línguas que foram faladas. Todos esses dons, todo esse recurso está à disposição do mensageiro para ele levar a mensagem. E aí eu queria que a gente refletisse sobre isso. E é isso que o Senhor tem incomodado a gente. Que o que está faltando, porque eu acredito, irmãos, que a igreja, ela quer fazer algo. A igreja quer trabalhar. E aí cabe aos pastores dar esse recurso para que na hora que você, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, peraí, mas o que eu vou fazer? Eu não sei a mensagem. Que o exemplo de Aimaas seja um exemplo para as nossas vidas, inclusive um exemplo a não ser seguido. Mas a gente aprende com essas experiências também. E aí a gente precisa, irmãos. E é sobre isso que eu queria desafiar muitos irmãos nessa noite. Eu disse que na primeira semana de agosto, a gente vai estar começando a nossa escola de formação de liderança. Na primeira semana de agosto a gente vai começar. E a vontade nossa é que todos vocês estejam envolvidos nisso. E quando a gente fala em escola de liderança, talvez no seu coração passe assim: mas eu não quero ser líder de nada. Eu não nasci para ser líder. Quando a gente fala em liderança, a gente não está falando num cargo.
A gente não está falando num título. A gente está falando no encargo. A gente está falando de assumir aquilo que o Senhor fala. Eu vos nomeei para que vades e dê frutos, e que o vosso fruto permaneça. Quando lá em João 15,16, que fala, não fosses vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Essa palavra ela é muito clássica, irmãos. E quando, dentro desse contexto de transferência de autoridade, a gente vê, por exemplo, vamos pensar na nossa cidade. Aqui na cidade, as pessoas que trabalham, por exemplo, na prefeitura, existem diversas formas da pessoa entrar. Existem cargos que são eletivos. A pessoa se candidata, aí se vota e a pessoa é eleita. O prefeito é um cargo eletivo, os vereadores, cargo eletivo. Existem cargos que são concursados. A pessoa faz um concurso e ele passa, então ele trabalha na prefeitura. Os cargos eletivos têm um período. O concursado não. Entra mandato, sai mandato, ele é concursado, ele continua. Existem, porém, alguns cargos, eles são nomeados. Assim que o prefeito assume, ele vai nomear alguém para ser o secretário da saúde. Alguém para ser o secretário da educação, o secretário do turismo e as diversas pastas. Esse secretário ou deveria ser assim, ele nomear alguém de extrema confiança dele. E ele nomeia, ele não precisa nem dar satisfação, ou deveria ser assim, nem dar satisfação. Não, eu estou nomeando o Deivinho porque eu confio nele. E são cargos que a qualquer momento, quando faltar essa relação de confiança, o prefeito simplesmente exonera. Ele não tem que dar satisfação. É porque é cargo de confiança. E aí a gente entende quando o Senhor fala, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos nomeei. O Senhor te nomeou, irmãos. Existe uma relação de confiança extrema nesse processo. E cabe à igreja, cabe aos pastores, preparar todos os mensageiros para que tenham mensagem. E que o Senhor coloque no meu e no seu coração essa alegria e essa voluntariedade, que o Senhor coloque no seu coração diligência. Não deixa para depois não. Vai ter essa, mas depois vai ter mais. Seja diligente, seja centrado e seja reverente com aquilo que você propõe fazer para o Senhor. E talvez no seu coração você pense, gente, eu sei que o Éder vai me fazer, mas assim, ele não sabe que tem domingo que eu trabalho. Irmãos, a gente fez assim, e se precisar mexer aqui, a gente vai mexer. Porque desses dois motivos para os quais o mensageiro pode deixar de ter a mensagem. Esse segundo, que para mim é o mais relevante, de quem tem que passar a mensagem para ele não ter passado. A gente quer fechar essa possibilidade. E se aí for o motivo número 1, não, é o mensageiro que realmente não quer. Aí é o mensageiro com o dono da mensagem e o rei. Mas que o Senhor sensibilize o nosso coração para a gente receber isso. Amém? Eu quero te convidar para você participar da escola de liderança. Amém? E para a gente otimizar, eu quero que nós vamos participar do momento da ceia aqui. Enquanto os irmãos estiverem entregando, os diáconos podem vir.
Enquanto estiver entregando o pão e o cálice, eu quero entregar esse convite na mão de vocês. Na sua mão. E quero que você receba isso como um chamado para o novo tempo do Senhor nas nossas vidas. Porque que nós vamos decolar, nós vamos, irmãos. Aí cabe a mim decidir se eu vou fazer parte desse processo agora ou depois. Aí e precisamos respeitar a cada irmão. O pessoal do louvor, os diáconos, vamos participar desse momento da ceia. Amém? Enquanto eles preparam aqui, irmãos, a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo fala assim, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: comai, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. E semelhantemente, tendo tomado o cálice, deu aos seus discípulos e disse: tomai, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então que o Senhor abençoe o coração de cada um de nós aqui, para a gente participar desse momento tão importante. Irmãos, Jesus deu 2 ordenanças para a igreja. A primeira ordenança é o batismo. E esse é um rito inicial da fé. A segunda ordenança é a ceia, que é um rito contínuo. Sempre fazer para relembrar do sacrifício de Jesus, para anunciar a morte dele até que ele venha e para discernir o corpo dele, que é a igreja da qual nós somos participantes. Aleluias! A não ser o Rafael, o Pedro e o Diego. Alguém ficou sem receber esse convite aqui? Não, né? Isso aí, queridos. Entenda isso como um desafio do Senhor para a sua vida. E alguém já me sugeriu ali, se precisar a gente arrumar um outro horário, mudar, a gente vai fazer. Porque a gente quer que todos façam. Outra coisa que o pessoal perguntou é, até quem já fez a escola de líderes vai fazer de novo? Irmãos, vai ser algo rápido. A gente vai fazer com vocês, que já são pessoas já maduras na fé. A gente não vai fazer o módulo 1. A gente vai fazer o 2 e o 3. O módulo 2 tem 7 semanas, são 7 momentos, né? Então, um mês e 3 semanas. E o módulo 3 também, 7 semanas. E tem uma coisa. Por que mesmo quem fez eu quero que faça? Porque nós não estamos passando, irmãos, não é estudo bíblico. Eu quero passar para os irmãos uma visão de como a gente vai caminhar. Tanto é que nesse primeiro momento, quem vai ministrar em todas essas classes serei eu. Nesse primeiro momento. Depois é óbvio que os irmãos do ensino todos vão estar envolvidos, mas nesse primeiro momento vai ser comigo. E parece que está meio fora do momento, a gente com o cálice, com o pão, e falando sobre isso, sobre horário, sobre... É porque esse momento vai marcar uma transição muito importante na vida da igreja. Muito importante. Nós realmente, irmãos, nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós vamos ter mensagem, a gente vai poder chegar para alguém e transferir aquilo que tem em nós para essas pessoas. E que o Senhor coloque graça para a gente entender que isso faz parte dessa ordem de Jesus. Anunciar a minha morte até que eu venha, é proclamar o Evangelho do Senhor. Foi pago um alto preço por tudo isso. E eu queria que você estivesse nesse momento relembrando do sacrifício de Jesus. Ao participar do pão,
você lembrar que aquelas chicotadas dilaceraram o corpo de Jesus. Que Jesus foi chicoteado. Que Jesus passou aquela noite toda sendo torturado, sem dormir, sendo torturado a noite toda. E pela manhã pegaram a cruz e mandaram ele desfilar pela rua central de Jerusalém. Lembra do sacrifício de Jesus. E eu queria te convidar, relembrando do sacrifício de Jesus, discernindo o corpo dele, que é a igreja, e anunciando a morte dele até que ele venha. Comamos todo do pão, no nome de Jesus. Semelhantemente, tendo tomado o cálice, deu aos seus discípulos e disse: tomai, esse é o meu sangue, que é dado por vós. Eu queria que você tivesse, ao participar, que você lembrasse do sacrifício, do sangue de Jesus que foi vertido ali, daquela coroa de espinho que foi cravada ali na sua testa, na sua fronte, fazendo sangrar a cabeça e a testa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a nossa libertação custou o seu aprisionamento. A nossa paz custou a sua tortura. A nossa vida, e vida e abundância, custou a sua morte, e uma morte humilhante, uma morte vergonhosa, e nós te agradecemos, Senhor. Tomamos todo do cálice, no nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Agradeço, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Oh Deus. Oh Deus, que esse momento, Pai, de passar esses meses estudando para termos a mensagem, Pai, que seja uma resposta sim, e que seja uma resposta muito pequena, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome de Jesus.